Olá, internautas, bom dia! Estamos em mais um programa TV Call Center. Obrigado ao pessoal de Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Macau, brasileiros que estão no Japão, pessoal do Nordeste que tem dado assim, bastante audiência, né? Pessoal de Porto Alegre também, que teve alguns eventos ligados a relacionamentos com clientes que citaram a gente aí nos eventos também. O nosso muito obrigado. O TV Call Center todas as vezes vem trazendo informações sobre tecnologia, sobre processos e principalmente sobre talentos humanos, que é um tema realmente fascinante. Eu queria explorar hoje um pouquinho mais para vocês uma coisa. Quando você monta um call center pequeno, médio ou grande, você tem aquele investimento grande, muitas vezes de infraestrutura, em que você vai colocar grupo multigerador, você tem sala fria que consome bastante, servidores, aí a parte de cabeamento, ar-condicionado, sistemas de energia, Mas tudo isso daí que você tem aquele investimento grande, de reforma de prédio e tudo mais, você faz uma diluição normalmente em 60 meses e joga aquele valor na linha de custo mensal. Quando você faz aquilo contabilmente, você tem os custos do call center todo mês. E se a gente diluir esses custos mensalmente, nós vamos notar o seguinte: tem alguns custos que você tem, que às vezes não tem jeito muito de negociar. Então, por exemplo, telefonia você tem todo mês, energia você tem todo mês, água você tem todo mês, fora condomínio, essas coisas assim, tal. E aquela linha de custos que eu falei para vocês, que é da depreciação. O que sobra? Basicamente 60% a 65%, em alguns casos até 70%, o custo são pessoas, ou seja, gente. Então, na realidade, assim, o mais importante de um call center, por mais sofisticada que seja a tecnologia, por mais sofisticado que seja os sistemas que trouxeram de, sei lá, qualquer parte do mundo e foi feito pelo melhor dos inventores, ainda o grande segredo do atendimento são as pessoas, E no programa de hoje nós vamos falar o quanto é importante esse capital humano, ok? E o nosso convidado de hoje, que eu agradeço bastante a presença e vem brilhantar mais o programa TV Call Center, é o Reginaldo Siqueira. Reginaldo, bom dia. Bom dia, Kendi. Perfeito. Obrigado pelo convite, estou super contente de estar aqui com você e falar um pouquinho sobre esse ativo maravilhoso que são pessoas. Perfeito. É por isso que eu quis começar com aquela introdução para posicionar um pouquinho o pessoal, porque muitas vezes a gente tem um tema assim mais tecnologias, ou mais processos, mas a gente vê que o tema pessoas é o que dá mais audiência para a gente. Até inclusive depois, quando ele fica no acervo permanente da TV UOL, e acessado também pelo www.tvcallcenter.com.br, então as pessoas conseguem ter acesso a isso e vão utilizando em muitos casos aí até para pesquisas de TCC, que bom. Trabalho de conclusão de curso, na qual se fala, porque o tema pessoas ele é muito fascinante, porque assim, o maior, tudo que é tecnologia você pode demorar bastante, mas você desvenda. Processos também você mergulha lá e desvenda. Mas o ser humano é um labirinto interminável, É uma dimensão assim oculta, que muitas vezes é o seguinte: o hardware é uma coisa da pessoa, mas o software é uma coisa, às vezes, muitas vezes manipulável até. Claro. Então é um assunto assim bastante fascinante, Fala um pouquinho da sua empresa, do seu papel e tudo mais, Pode falar bem aí para o pessoal dar se posicionar. Depois no final você vai deixar seus contatos. Tá, ok, te agradeço muito. O meu nome é Reginaldo Siqueira, como que a gente já falou, eu sou diretor-presidente da La Salles, Ativação de Capital Humano, que é uma empresa focada justamente em pessoas, como você estava mesmo falando.
porque eu tenho uma trajetória bastante interessante na área de comunicação de marketing, né? Fiz muita coisa, trabalhei com treinamento, com propaganda, minha agência chegou a ser uma das 25 maiores agências do país, enfim. E eu sempre percebi uma questão interessante, Kendi, como as empresas se preocupavam demais no detalhe, assim, mas no milímetro, né, com a comunicação de dentro para fora. Comunicação de marketing, propaganda, enfim, marketing direto, enfim, todas as disciplinas, é um cuidado excepcional. Só que, nesses anos todos, eu comecei a perceber como as empresas não tinham o mesmo cuidado com a comunicação de dentro para dentro, né? Como essa comunicação, ela necessitava de um olhar mais agudo, e a gente eu não via no mercado soluções eficientes para esse tipo de questão que é fundamental. Quer dizer, como é que a sua empresa se comunica? Como é que a informação e o conhecimento circulante, eles se tornam ativos dessa empresa? Ativos circulantes, vamos dizer assim, tá? Combustíveis para desenvolvimento, para transformação, para conquista de resultados, e não algo, por exemplo, como você faz um curso, deixa o curso na gaveta, ou você participa de uma convenção, e essa convenção ela fica ela é muito valorizada naquele momento, mas depois que passou a convenção, o que se faz com esse conhecimento? Quer dizer, como é que as pessoas vão se tornar mais engajadas, né? Que proveito elas vão tirar daquele conhecimento? Então, nesses anos todos, né, que foram bons anos, eu tenho percebido isso, e a nossa proposta, a proposta da La Salle, é resolver exatamente essa questão de uma maneira muito ampla. Só uma coisa, deve ter muita gente já pesquisando, soletra o La Salle lá, tá, para que o pessoal encontre certinho. Okay. Né? Tá. É www.lassallis.com. Perfeito, né? Ah. Porque senão vai aparecer como vendas e tudo mais. Não, de modo algum. Lá estão meus contatos, caso haja necessidade de tirar alguma dúvida, estou absolutamente aberto para responder qualquer gênero de e-mail. Aliás, se você quiser, eu já passo meu e-mail. Se alguém já tiver alguma pergunta, já pode passar. RAS@LASSALLIS, que é lassalles.com. RAS@lassalles.com. Beleza, né? Ginaldo, você falou um negócio muito importante aí do processo de comunicação em si, né? Porque muitas vezes realmente as pessoas você acha que aquela comunicação foi bem feita, né? Então mesmo que você escute uma palestra muito brilhante, naquele momento você assimila, depois em outras palestras e tudo mais, no outro dia basicamente você reteve lá 50%. Dali uma semana você tem 10% lá, daqui um ano você tem 1% lá, a não ser que você tenha que realmente rever, né? Então é importante essa forma como você falou aí. O que ocorre é assim, a gente tem acho que a gente superestima a nossa capacidade de reter informação, né? Talvez baseado em modelos já muito antiquados. É engraçado isso, né? A gente recebe um volume de informação hoje que é uma loucura, é uma coisa de proporções inimagináveis. Em qualquer momento da história do mundo, você ter uma ideia do que se passa hoje na dispersão e obtenção de conhecimento. Seja de qualquer espécie, seja uma propaganda, seja um programa de TV que você está assistindo, seja um curso que você aprendeu, quer dizer, que você teve, ou meia hora de YouTube que você participou, é uma quantidade de informação que é inimaginável. Então, o que acontece? Eu acho que a gente está chegando num momento, né, em que se você não tiver uma edição do que você apreende e mecanismos de lembrança do que é realmente necessário, você acaba perdendo muita coisa valiosa e você não consegue separar o joio do trigo. Quer dizer, o que é bom para a minha carreira, o que é necessário, o que é útil para mim nesse momento e o que não é. Isso tá complicadíssimo porque é muita informação. Você, com meia hora de Google, você é bombardeado pela informação numa quantidade, numa velocidade espantosa. Como é que você faz a edição? Quem edita isso? Quem define o que é importante para você realmente e o que não é?
você fica dependendo muito da tua capacidade de editar e nem sempre você tem essa capacidade. É verdade. Imagina as empresas. Perfeito. Rinaldo, você me fez lembrar o seguinte, na Inglaterra da era vitoriana, a pessoa mais culta saberia o equivalente a um jornal New York Times de domingo, ou sei lá, uma Folha de São Paulo, ou Globo, ou Estado de São Paulo, né? Então, nesses últimos 10 anos, a gente pegou mais do que 100 vezes aí que a humanidade toda demorou para ter, né? E realmente, o exemplo que você deu me fez lembrar o seguinte, é como se você, por exemplo, comprasse um HD grande, um grande servidor, e chamasse todos os amigos e falasse, escuta, me dá todos os seus arquivos aí, e pega e joga de qualquer coisa, de qualquer jeito naquele HD, tá? Então você tem um monte de informações, é lógico, sim, tá. Mas como que você vai achar aquilo? Né? Então, nesse princípio aí que você estava falando aí do HD nosso, né? Acho que a gente precisa dividir um pouco as coisas aí, quando a gente trata desse assunto, né? Você tem uma vida profissional e você tem uma vida pessoal, tá? Na tua vida pessoal, o mundo está correndo nesse sentido da obtenção e na transmissão de conhecimento numa velocidade inimaginável. Tá? Então a quantidade de informação que você recebe é imensa e a velocidade pela qual você acessa a informação é incalculável. Quer dizer, hoje com 2 palavrinhas você encontra no Google o que você quiser. E tem uma ruptura também aí que é o YouTube, que a gente não pode esquecer jamais do YouTube. Perfeito. Quer dizer, que proporciona para você a possibilidade de aprender o que você quiser por vídeo, por audiovisual, que é a linguagem mais friendly, mais amigável para qualquer pessoa que queira receber uma informação. Bem, na tua vida pessoal, a velocidade está nessa toada, quer dizer, velocidade da luz. Evoluiu. Nos últimos 15 anos nós estamos vivendo uma revolução na informação, né, onde você tem promovida basicamente pelo YouTube, pelo Google e por que não pelo Facebook, porque de acordo com seus contatos você consegue receber e pegar e encontrar aquilo que você deseja. Então, é tudo o que você quer, ao mesmo tempo, agora, do jeito que eu quero, e aonde eu estiver, no momento que eu quiser tudo muito. No idioma que você quiser. Tudo. Então, isso é na vida pessoal. O que a gente observa é que nas empresas, essa velocidade, ou essa realidade, ela ainda vamos assim, baseada em moldes que vão remontar de 1995. Quer dizer, a gente está num descompasso com a realidade pessoal muito grande, né? Por que a gente afirma isso? Porque 1995, 96 é o ano em que as empresas começaram a usar o e-mail como ferramenta de comunicação, né? Quando o celular começou a tomar um corpo maior na nossa vida, né? Começou a ocupar um espaço fantástico na nossa vida. E a partir daí, né, pouca coisa, os LMS, né, as ferramentas de ensino à distância, né, os LMS, e a partir daí pouca coisa mudou, né, na vida das empresas, né? E o que a La Salle faz é dar um olhar e uma atualização nessa questão, porque tem questões fundamentais aí. Quer dizer, essa soberania do e-mail, por exemplo, né, que é uma ferramenta fantástica de comunicação, ela provoca também imensos problemas, né? Perfeito. Tanto que empresas, por exemplo, vamos citar aqui a IBM. A IBM tem uma unidade chamada Social Business, que ela nasceu, pelo que a gente sabe, da rebeldia de um funcionário que falou, eu não vou usar mais e-mail. Isso aí está errado, eu não vou usar mais e-mail, eu vou usar outras ferramentas que são melhores para trabalhar, para compartilhar informação do que e-mail. Empresas nos Estados Unidos já estão assim, matando o e-mail. Quer dizer, existe aí um sentimento de necessidade de evolução deste modelo violento e é aí que a gente entra. Maravilha. Você quer explicar um pouquinho a ferramenta? Já que o pessoal deve estar bastante curioso aí para saber. Claro. Então, em linhas gerais, o que a gente faz, né? Não é uma ferramenta, né? A La Salle, na verdade, é uma empresa, né, que ela ataca 3 problemas básicos, assim, né? Ela ataca a questão da tecnologia, quer dizer, como por meio da tecnologia a gente consegue melhorar a comunicação interna. Vamos pensar num call center, por exemplo. Tem um cálculo que deve assim, mensurar a quantidade de informação que rola no call center.
Sem dúvida. Quer dizer, é um absurdo o que se rola. Quer dizer, o speech das pessoas, o que ela tem que falar. Isso é o que realmente um call center vende. É a qualidade da informação que ela está passando para as pessoas. Agora, a pergunta que a gente faz é a seguinte: como é que é medido a qualidade disso? É muito raro, é por amostragem. Quer dizer, como é que eu sei que aquela pessoa que está ali atendendo, uma pessoa que é meu cliente, que vai determinar o resultado da minha empresa, ela está com a informação perfeitamente colocada na cabeça dela, usando da maneira certa? Como é que é feito esse feedback, que é uma palavra fantástica que também está se perdendo no meio do caminho? O feedback é uma coisa que está se deteriorando e é fundamental para as operações. Quer dizer, tudo isso, né, você precisa ter um apoio muito forte. Por quê? Uma informação dada equivocadamente num call center é um desastre. É venda perdida, é reclamação, processo, enfim, a gente sabe. Então, a qualidade dessa comunicação, ela não é medida, ela não é depurada com o cuidado que deve ser feito. Então tem que ter tecnologia. Então nós temos uma plataforma de tecnologia muito interessante, muito simples. Qualquer nível de interação, de educação digital que a pessoa tem, ela consegue trabalhar com aquilo. É muito simples. E de gerenciar também, bastante simples, né? Nós temos uma área de consultoria que entra na empresa e avalia como é que está sendo tratado a informação, como é que está sendo tratada a informação, como é que é o fluxo da informação aqui, quais os mecanismos de comunicação que você tem, como é que está sendo feito a atualização dessa comunicação, porque existe uma crença na LaSalle muito forte, né? Não só na LaSalle, mas outras empresas, outros estudiosos estão avaliando esse problema. A comunicação tornou-se o insumo mais importante de qualquer cadeia produtiva. Perfeito. Né? Se você tem uma lavadora de copos, né, uma pessoa que lava a louça no restaurante, se você não chegar para ela e não ensinar essa pessoa e não falar exatamente, não alinhar essa pessoa com a necessidade do seu negócio, até uma atividade como lavar prato, que também é fundamental, mas é muito tecnicamente simples. Não, e a Anvisa pode fechar o estabelecimento imagina, por essa razão. Muito bem, é isso aí. A gente não tem dimensão da importância. Né? Qualquer atividade que você colocar, se não tiver uma informação, um alinhamento entre os objetivos, entre a atividade daquela pessoa, né, isso se torna uma bomba relógio de proporções muito interessantes. Né? Então, se você não tiver essa análise de como essa informação e o conhecimento circulante estão sendo tratados, você pode estar perdendo dinheiro, você está retrabalhos, perdas, realmente perda. No P&L da empresa lá tem lá perda, quer dizer, prejuízo, porque uma pessoa que não está com a informação correta, ela é passível de erro. Se ela é passível de erro, alguém vai pagar. Quem vai pagar isso é o CFO. Quer dizer, ele que vai olhar e falar, puxa, por que nós tivemos essa perda? Olha só, tivemos um processo aqui à toa, olha, passamos uma informação de preço equivocada, quem teve que arcar fomos nós. Enfim, são N variáveis que são decorrentes de uma simples informação equivocada. Então a gente entra, dá uma olhada, vê como é que isso está sendo tratado, sugere, obviamente, a nossa plataforma de tecnologia. E o que é também fundamental é que a LaSalle ela não só faz o trabalho de análise, não só implementa a tecnologia, mas também produz o conteúdo que você precisa, caso seja necessário. Se você quiser produzir com a gente, gerar um conteúdo, fazer uma produção de vídeo, fazer uma produção editorial, a gente tem toda a condição de fazer. Se você não quiser, excelente, você trabalha com os fornecedores que você tem e prossegue no teu dia a dia normalmente, apoiado pela gente. Mas, a grosso modo, é como se você tivesse uma agência de comunicação, de marketing, olhando para dentro todo o tempo. É isso que a gente faz. Reginaldo, você me fez lembrar o seguinte, eu trabalhei também muitos anos numa estatal grande, né? E a gente, a forma de comunicação era mais ou menos assim. Quem detinha o conhecimento, né, muitas vezes ele falava, você faz isso, mas não demonstrava. Então era a mesma coisa assim, por exemplo, você pegar alguém que não sabe nadar, né, você coloca na beira de um rio e fala assim, olha, você vai mergulhar, você vai
você não sabe nadar, mas não se preocupe, você segue essas instruções. Você pega, mira lá o outro lado onde você quer chegar, tá? A hora que você pular, você vai afundar um pouquinho, mas é só você coordenar bem os braços, tá, ok? Manter a cabeça para fora, você chega até lá, né? Mais ou menos esse modelo, né? O que é muito complicado na prática. Isso. Tá? Então gera retrabalho, a pessoa faz, às vezes todo o trabalho, não é dessa forma que tem que ser feito, mas não é demonstrado. Mas isso se reflete nos dias de hoje também, mesmo em empresas privadas, a gente vê assim, supervisores, coordenadores chegando e falando assim, me faz esse negócio assim, assim. Entendeu? Só que o assim, assim na cabeça dele é uma coisa, né? O assim, assim na cabeça do liderado é outra coisa. Você falou uma coisa que é fantástico, né? Que é a questão do entendimento. A nossa geração, quer dizer, não vamos falar de nossa geração, os últimos 15 anos, tá? Okay. Que está passando por essa revolução da informação, está criando uma cultura do excesso da informação, né? Então, está se confundindo muito a boa comunicação com o excesso de comunicação, o que não é verdade. Por outro lado, nem todo mundo tem a capacidade didática de passar alguma coisa bem para uma outra pessoa. Isso é um talento, não é todo mundo. Só que as empresas entendem seus gerentes, seus diretores como grandes professores, né? E não dão as ferramentas adequadas para que eles façam isso. Por quê? Existe uma diferença. A comunicação, a técnica, uma boa técnica, fala o seguinte, que a comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Exatamente, né? E o outro entende por meio de vários e vários filtros que ele tem. Você tem um conjunto, você tem uma caixinha de filtros assim, né? Você tem o teu filtro de casa, você tem o filtro que você usa no teu trabalho, com a sua namorada, com a sua mulher, na igreja, enfim, onde você quiser. Seu filtro. Quando você recebe uma informação, você usa esses filtros, né? Então, quando você está no ambiente profissional, teu chefe fala uma coisa para você, né? Ele começa a te passar um conteúdo, você fala, putz, lá vem trabalho no final de semana. Então, você já começa a interpretar aquela informação de um jeito diferente do que você interpretaria com uma outra pessoa num outro ambiente. O que a LaSalle faz no trabalho dela? Ela estabelece uma dinâmica muito interessante, que é o seguinte, que é uma coisa boba, que provavelmente você deve fazer com seu filho, ou as pessoas fazem com criança, que é o seguinte, você passa uma instrução, né? E você confirma o entendimento dela. Como se falasse, olha, você pode levar para mim tal pacote em tal endereço? Posso. Você tem um endereço? Não. Então tá bom, tá aqui o endereço onde você vai levar. Você sabe que, olha, então vai ter que levar esse pacote nesse endereço e tem que entregar até esta hora, ok? Ok. Você entendeu o que eu falei? Entendi. Então, por favor, me repete o que é para ser feito. Isso. Esse gênero de procedimento tão banal, ele é determinante para o sucesso de uma operação ou não. Agora, lógico que a gente usou um exemplo banal, mas no dia a dia das empresas, toda a comunicação, todo o treinamento que é dado, todo o tipo de input que é fornecido para um funcionário, do qual você deseja um resultado, ele tinha que ter essa dinâmica. Falei para você o que tem que ser feito, você entendeu o que você falou, por favor, você pode me passar o que você entendeu? Porque daí para frente não tem mais erro. Então, o que a LaSalle fez? Ela desenvolveu uma plataforma de tecnologia e dinâmicas que, de uma maneira muito natural, muito fácil, estabelece esse relacionamento da informação, o receptor e o emissor da mensagem. Então, você depura naturalmente a comunicação e o conhecimento dentro da empresa, tendo resultados assim inimagináveis. Assim, coisas muito interessantes acontecem quando você faz comunicação do jeito certo. Maravilha. Realmente é muito salutar você checar, ter essa confirmação, porque hoje eu acho que os motoboys estão entendendo melhor isso aí, porque devem ter errado bastante primeiro. Eu acho que não só os motoboys, eu acho que os diretores de empresa, os presidentes, quando falam em alinhamento, eles desejam fazer isso. Um presidente de empresa fala a todo instante de alinhamento. Um diretor de vendas que não tem uma equipe de vendas alinhada, ele está perdido. Só que
Não existe no mercado ainda, ou, assim, não tem essa pretensão, mas as empresas deveriam acordar para essa situação do alinhamento e como fazer o alinhamento no plano da comunicação. Esse é o gap que a La Salle explora, porque não é só o motoboy, é de cima para baixo, é a cadeia toda, é impressionante. Perfeito. Internautas, o nosso papo está bastante interessante, nós vamos aí para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco no TV Call Center. Até já. Olá, meu nome é Marcos. Olá, eu sou Mara e espero você aqui dia 16 de julho para a estreia do nosso programa Business Network, às 11 horas da manhã, segunda-feira, dia 16. Conto com você. Sim, venha entender por que estamos mudando a forma como o mundo faz negócios. Nossa estreia dia 16 de julho, segunda-feira, às 11 horas. Até lá! Oi, eu sou Marcelo Pestana. E eu sou o Carlos Cirne. Aqui toda sexta-feira ao meio-dia, ao vivo, no Colunas e Notas. A sua agenda cultural com tudo que está acontecendo de interessante para você fazer no final de semana em São Paulo. Estreias, última semana, além de um convidado super especial. É isso, pessoal. Toda sexta-feira, meio-dia, aqui no Clique TV, Colunas e Notas. Venham assistir a gente. Olá, internautas, estamos de volta ao TV Call Center. O tema de hoje, nós estamos falando assim bastante sobre processo de comunicação envolvendo pessoas, né, envolvendo a diretoria toda da empresa, quer dizer, um processo top-down para que esse alinhamento seja bastante correto, né? E nosso convidado de hoje é o Reginaldo Siqueira, né, o diretor-presidente da La Salle. Depois ele vai deixar mais os contatos com vocês aí no final desse programa aqui, tá? E a gente está conversando aí justamente assim sobre o processo de comunicação, a dificuldade das pessoas do entendimento, né? E, Reginaldo, você acha que as empresas estão preparadas? Eu vou perguntar para você, empresa pequena, média, grande, estatais, governo, né? Como que você acha que a cabeça dos dirigentes, se o discurso, né, de não, nossa empresa, nós somos empresa voltada para o cliente, né, tal, e temos um alinhamento, você acha que esse discurso está igual à prática, não? Então, esse problema, que parece uma questão teórica, ela não é nada teórica, ela é prática e ela é fundamentalmente financeira, tá? Quando você tem uma comunicação que não circula com uma boa qualidade, você tem um conhecimento circulante na empresa que não está com uma qualidade adequada aos desafios que a empresa quer enfrentar e quer superar, tá? Você tem uma perda financeira muito grande, né? Então nós estamos falando fundamentalmente de dinheiro aqui, não estamos falando de comunicação, de teoria social, de ciências sociais, estamos falando de dinheiro, né? Como a gente estava falando agora há pouco, qualquer falha de comunicação, ela promove diretamente uma perda financeira no processo, né? E o pior ainda, né? Às vezes a ausência de informação é ruim,
A informação de má qualidade equivocada é pior ainda. Imagina você dar uma informação de preço para uma equipe de vendas e essa informação está equivocada, você fecha todos os pedidos. Imagina o que isso pode provocar no teu dia a dia. Enfim, o que acontece? Esse problema, né, ele é um problema que está começando a merecer uma discussão muito séria, né, em várias instâncias no mundo corporativo. Né, a comunicação interna começa a tomar um corpo um pouquinho mais importante, mais relevante para as empresas, e os gestores estão começando a se movimentar. Né, a La Salle nasceu aí. O que ocorre? Né, como é um problema que na nossa concepção estava adormecido, que a gente se acostumou com essa dinâmica e foi tocando a vida para frente, né? Ou seja, os conceitos, mesmo o pessoal jovem, foi pegando conceitos antigos. Com certeza, porque quando uma pessoa jovem começa a trabalhar, ela tem que adotar o modelo que ela recebe da empresa. Isso. Se eu sou um funcionário de call center, eu comecei a trabalhar no call center, eu tenho que seguir uma regra. Eu não estou em condição de questionar isso. Né? Só que eu lá fora, na vida pessoal, eu estou vivendo uma realidade completamente nova. Né? Então, por exemplo, eu recebo um jornalzinho da empresa, tá? Que todo mundo acha legal, eu acho que tem todo o valor do mundo. Mas tem que avaliar como é que isso está sendo lido, se está sendo lido, qual é o conteúdo que está sendo retido, ou se é só uma obrigação. Porque às vezes as coisas vão sendo ligadas no automático, em comunicação, e são tocadas. Eu tive num grande banco... Ou é para cumprir verba de marketing. Exatamente. Aí não entra nesse mérito, eu não sei como é que as pessoas, as empresas gerenciam essa questão. Mas eu entrei uma vez de uma reunião num grande banco brasileiro para discutir essas questões. E se falaram com muito entusiasmo de blog dentro da empresa. Não, os diretores agora têm blog. Eu falei, pô, que legal, uma iniciativa bacana. Qual a audiência? Bem, olha, a gente começou faz 6 meses, a gente já tem bons resultados. Eu sei, mas gostaria de saber quantos acessos está tendo. Né? Um banco que tem dezenas de milhares de pessoas teve uma audiência muito baixa, mas assim, abaixo de traço. Então, poxa, será que é uma ferramenta de comunicação que está adequada? Vale a pena gastar tempo com isso? É isso que a gente faz. Então, respondendo a tua pergunta um pouco mais de precisão, não. As empresas estão começando a acordar para a questão, começando a ver o que se faz, o que tem no mercado para melhorar essa situação, porque é o que a gente chama a falha na comunicação interna da empresa, e quando eu falo interna para todos os stakeholders, né, é o distribuidor, é o cara do call center, é o pessoal que vai entregar, enfim, todos os stakeholders de uma operação, né, ela pode ser transformada em vantagem competitiva. Né? Hoje, ela é uma questão automática, né? Eu brinco sempre que comunicação interna parece perna, né? Você só descobre que tem quando sente dor ou quando você vai fazer ginástica, né? Que você vai, senão olha, eu tenho perna, é. porque você anda no automático. Comunicação é feita no automático. E os gestores de qualquer nível, C-level, diretoria, enfim, eles ainda não foram estimulados a repensar essas estruturas, essas dinâmicas. Então, a coisa está no automático. Então, um presidente de empresa, um diretor, fala numa convenção, fala numa reunião que nós precisamos estar alinhados, precisamos todos ir numa única direção, somar esforços. E aí, isso é deixado na mesa, ou no palanque, no púlpito, mas a empresa não disponibiliza para a cadeia as ferramentas adequadas ou o pensamento adequado para se fazer isso. Aí cai no RH, né? O RH, em teoria, não encontra no mercado as ferramentas adequadas, as plataformas ou as dinâmicas adequadas, e o problema, né, ele se dilui. E aí a solução da comunicação fica individualizada, ou seja, é um gerente que vai criar uma dinâmica, é um diretor que vai sugerir uma dinâmica, mas não tem nada estabelecido, não tem uma tecnologia realmente fácil de usar, gostosa, que seja aceita, que tenha similaridade com o universo que a pessoa física vive lá fora. Foi aí que a gente entrou, foi aí que ela falou, poxa, vamos fazer um negócio que não seja impositivo, que não seja uma agenda negativa, que seja algo gostoso, fácil, e tanto de você usar como de você gerir.
né? Maravilha. Então, essa Não, é a eu queria proposta. até que você explicasse um pouquinho a metodologia, né? bom, Mas claro. deixa eu te dar um insumo também bastante importante, que Pode. se torna mais grave nas empresas, principalmente de call center. Assim, nós estamos tendo basicamente rotatividade de 8%. Isso significa, por exemplo, você tem um call center com 100 atendentes, em um ano você rodou todo mundo. E aí você tem que ficar, o RH tem que estar sempre trazendo pessoas, tudo mais, todo mundo. E cada vez mais esse processo de alinhamento aí se torna mais complicado. Fantástico. Então, por favor, se você puder falar. Não, essa é uma área que eu pessoalmente, eu trabalhei em RH durante 5 anos, né? E eu sou muito sensível a isso que você está falando pelo seguinte, como diz um amigo meu, Tomás Assunção, da Urban Systems, que é uma das pessoas que eu mais respeito intelectualmente, ele fala assim, o cara quando entra na empresa parece que ele caiu do trem, né? Ele está atordoado, ele entra, ele não sabe nem o que está acontecendo, mas ele tem que fazer isso, aquilo, tem que saber onde as coisas rolam e tal, quem tem que respeitar, quem tem que ouvir, enfim. Com a La Salles, esse problema, a gente consegue minimizar esse problema. Por quê? A plataforma de tecnologia, né, ela consegue ser uma espécie de... como é que é o termo? Eu esqueci, não é introdução. Bem, enfim, me fugiu o termo. Quando o funcionário entra na empresa... Tá? Ele faz integração, né? A integração, perfeito. Ele faz uma integração online, na casa dele ainda. Ele recebe tudo o que ele precisa saber da empresa, antes de começar, tá? Pela plataforma. De um jeito muito simples, né? Aqui eu acho que talvez a gente não consiga mostrar, mas ela é uma mistura, vamos dizer assim, temos... E você customiza isso para cada empresa. Você customiza, é uma né? espécie de um Facebook com YouTube, Tá, com LinkedIn, tudo junto e muito fácil, Perfeito. né? Então, por exemplo, eu tenho essa possibilidade de pegar um funcionário, de atacar a rotatividade e diminuir o efeito pernicioso dessa rotatividade, Maravilha. preparando o funcionário antes dele entrar no ambiente. Ou seja, eu consigo informar para ele, olha, você vai, aqui é o seu posto de trabalho, você retira seus tickets de restaurantes em tal lugar, seu chefe imediato é esse, o produto que você vai trabalhar é tal. Enfim, você dá uma prioridade e dá um conjunto de informação necessário para ele começar já mais... Não, e é interessante preparado. que aí você fala, ó, seu horário é de 6 horas de jornada, mas você tem tanto de intervalos, né? Dá para você explicar Você tudo treina para o ele. cara, principalmente uma pessoa que vai começar na atividade, você tem que dar um parecer para ela do que ela vai enfrentar. Não é um treinamento, mas é uma preparação. E você, lógico, cobra o entendimento dela. Você passa a informação pela plataforma e você tem meios de saber se ele entendeu ou não, tá? E aí, quando ele chega na empresa, o diálogo é outro, né? Eu não preciso mais ensinar. Eu não sei se o chefe dessa pessoa tem a capacidade de ensinar. Então, a gente passa essa informação pela plataforma. Então, essa rotatividade, por exemplo, a seleção das pessoas, pode ser feita por isso também. Quer dizer, eu coloco no endereço na internet o perfil da vaga, explico o que vai ser, como é que é a empresa, a cultura, enfim, a pessoa vai lá, acessa, se interessa, responde uma série de perguntas sobre o que ela espera do cargo, o que ela tem a oferecer para a empresa. Se ela tiver tudo ok, ela dá um clique e ela é chamada para uma entrevista. Você imagina o seguinte, as duas maiores empresas de call center, de outsourcing, né? Elas, todo mês, elas precisam de 6 mil pessoas novas. É um número. Então imagina, e o interessante é o seguinte, às vezes a informação, alguém, olha, vai lá que tem uma seleção, tem emprego. E ela vai e até passa na entrevista. Só que ela não tem essas informações às vezes. Então, e ela fica sabendo por alguém, olha, você vai ter que trabalhar um sábado também. Aí, puxa, aí não aparece no treinamento. Então tá tudo marcado lá, então, por exemplo, treinamento para 30 pessoas aparece 10, gastou 12. dinheiro à toa. A empresa Exatamente. gastou dinheiro Então, à toa. essas informações poderiam ser providenciadas antes aí pela La Salles, né? É uma infinidade de atividades relativas à gestão de pessoas que você pode solucionar pela plataforma, né? Então, mas o que é interessante é que os gestores, eles, como a empresa é muito nova, como a questão que a gente está levantando é muito nova, ainda não existe, né, uma preocupação com essa questão que você levantou. Quantos gestores pensaram nisso? Puxa vida, quanto de dinheiro eu estou gastando em seleção desnecessária,
né? O meu pessoal de RH se matando para selecionar ali 6 mil pessoas por mês, e de repente eu só tenho 4 mil em condição de trabalho. Perfeito. Quer dizer, como é que eu faço para minimizar isso? Isso tudo passa por informação. O que aconteceu no que você falou para mim? A informação não foi passada. Quer dizer, não foi, o trato da informação foi ruim. Exato. E aí, consequentemente, você com sofre a melhor das processo. intenções. Melhores Mas intenções, sem dúvida. todo mundo, Claro. né? É engraçado, né? É. É tão pulverizado, a gente chama de essa questão da informação de má qualidade, a comunicação interna de má qualidade, o inimigo invisível da empresa. Porque você não percebe. Você só percebe quando o prejuízo se instala. Aí você fala, pô, tivemos um custo X com tal operação, né? Extra. Por quê? Né? Você vai avaliar, muitas vezes, essa simples interação nossa, de troca de informação, fazer a pergunta certa, responder da maneira correta. Quer dizer, isso na vida empresarial é muito grave, e é aí que a gente entra. Tá. E também pode ajudar na comunicação interna aí também, para evitar rádio peão, essas coisas também, né? Como a nossa plataforma ela não tem post, ela é uma plataforma basicamente de transmissão de conhecimento, aferição de conhecimento. E quando eu falo conhecimento é qualquer coisa, não é treinamento. Certo. Nós não somos uma plataforma de treinamento, nós também somos uma plataforma de treinamento. É muito mais amplo o trabalho da gente. Nós não temos post. Por quê? Porque a gente acredita que o post é uma necessidade muito específica. Ele é uma necessidade de pessoa física, tá? Lógico que a gente pode colocar uma função post na plataforma, mas no mundo corporativo, né, você tem pouco controle sobre esses posts, sobre a famosa rádio peão, né? Perfeito. Então, muitas vezes é melhor você atacar isso com informação de qualidade, e aí a plataforma comunica, você tem chat, você tem fóruns, você tem um player fantástico que toca tudo. Ele toca vídeo, ele toca PDF, PPT, ele toca áudio, animações. Então o gestor pode transmitir para a equipe dele no formato que quiser, em questão de minutos ele transmite uma informação de qualidade. Então é muito melhor às vezes você combater com informação de qualidade do que você abrir uma rede social dentro da empresa, que é uma coisa que nós não partilhamos. A gente acha que é uma necessidade muito específica e, sinceramente, é uma transposição muito literal. Olha que bacana, o Facebook é fantástico, as pessoas se relacionam, vamos colocar na empresa. A coisa não é assim. Exatamente. Né? Quem é que vai fazer a gestão do que está sendo comentado na empresa? Quer dizer, como é que eu vou detectar? Será que é preciso, é necessário? Tem que colocar indicadores também, né? É. Para isso. Então, Então, é uma questão muito importante a consultoria, a gente entrar e ver como é que a empresa está, né? Como é que ela está se comunicando, como é que está o clima organizacional, para poder aí sim sugerir as funcionalidades da ferramenta que melhor se adaptam à necessidade de comunicação do cara, mas que com certeza ele vai ter um resultado financeiro no final, uma melhoria de clima, diminuição do estresse, uma comunicação mais fluida, né? Porque se você for avaliar do ponto de vista de um casal, na minha concepção, 90% das brigas de um casal é provocado por má interpretação do que o outro fala. sem dúvida. Né? Sem dúvida. Imagina isso no mundo corporativo. Por que não? Por que no mundo físico, como pessoa física, a comunicação é ruim e eu tenho um prejuízo, e no mundo corporativo eu não vou ter? É igual. Às vezes você recebe um e-mail do seu chefe, que e-mails realmente são veículos de comunicação muito ruins, com uma qualidade muito ruim, dá uma prioridade horizontal para tudo, né? Às vezes você recebe um e-mail e você responde, e se começa uma briga de proporções bastante grandes, porque não se teve o cuidado de ligar. Fala, poxa, Verdade. né, é isso que você está falando mesmo? Não é nada disso, você entendeu errado, desculpa, tal. E aí resolve ali na mesa e tal. Ó, eu coloquei o não quando deveria ser sim. Exatamente, ou seja, eu falei alguma coisa, não confirmei com você o que você entendeu, você na hora já me respondeu, e aí se instaurou um problema. O que a LaSalle faz é isso. Ela te obriga a, primeiro, criar uma prioridade vertical nos seus assuntos do mês. Eu, como gestor, eu tenho alguns assuntos que são importantes, isso vai para a plataforma, eu vou publicar essa comunicação, ou esse treinamento, ou esse procedimento de uma maneira
de uma maneira clara, vou exigir um retorno de feedback de entendimento e vou tocar a operação. Maravilha. O resto eu faço por e-mail, né? Só nisso você já muda o modo de se relacionar internamente e você passa a se beneficiar dessa comunicação fluida e de boa qualidade dentro da empresa. Ô, Ginaldo, o pessoal deve estar se perguntando assim, isso daí que você falou é muito legal, realmente ele trata de uma forma diferenciada, né, e assertiva, mas assim, os resultados são mensuráveis? Totalmente mensuráveis. A La Salle transforma uma coisa importante, ela transforma conhecimento e informação em número. Ok. Você tem um índice individual e por grupo do uso da plataforma. Então você tem avaliações pessoais se você entendeu uma mensagem ou não, se você entendeu um treinamento corretamente ou não. Eu posso fazer reposições dessa informação com a frequência que eu quiser e eu transformo em número. Se você transformou em número, você consegue fazer uma gestão melhor. Lógico, sem dúvida. Você consegue identificar, olha, este grupo dessa região não está entendendo o produto que a gente lançou, né? Pô, precisamos fazer um trabalho específico lá. Olha, esse grupo aqui entendeu perfeitamente. É outro tipo de trabalho. Hoje, essa análise é totalmente empírica. Ou ela só vem quando os resultados chegam. Então, às vezes você identifica que um determinado produto não está vendendo em determinada região, não é por falta de esforço, é porque eles não entenderam. Não entenderam o que realmente se vende, como se vende, quais as principais features do produto. O que a La Salle faz é proporcionar ferramentas para que a empresa consiga identificar esses polos de excelência e de deficiência e fazer um trabalho focado nesses lugares para diminuir essa distância, né? Então hoje, de uma maneira muito simples, eu consigo mandar um treinamento, eu consigo mandar uma comunicação, consigo fazer um fórum, consigo combinar as coisas de uma maneira muito prática, tá? E fazer algo que era antigamente não, até muito pouco tempo, ou até a gente apresentar isso, não querendo ser pretensioso, simplificar esse processo e dar uma solução. Falar, olha, passa essa informação deste jeito, afere o entendimento, acompanha, mede e reage. É isso que a La Salle faz em comunicação. Tá ótimo. Internautas, o papo tá realmente muito legal, né? Eu até estou convidando o Reginaldo Siqueira para voltar outras vezes, né? Para falar até de case de sucesso, né? Mas eu tenho certeza que esse programa foi muito proveitoso, tá? Então, estamos finalizando aí. Gostaria que você deixasse seus contatos aí novamente, claro, e-mail, telefone, site. Bem, enfim, eu agradeço imensamente essa oportunidade, fiquei muito feliz em poder falar sobre isso. E qualquer dúvida que o internauta ou o empresário queira tirar sobre esse assunto que nós consideramos tão importante, né? Manda para o meu e-mail, ras@lasales.com. Lasales é LASALLIS. ras@lasales.com. Né? Acho que tem muita coisa bacana para conversar e a gente está à disposição de vocês no momento que for preciso para promover essa evolução na comunicação interna das empresas. Perfeito. Internautas, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.